Já vou dar o meu disclaimer. Manda. Quando aconteceu isso aí, o que eu falei, Preto? Aconteceu o quê? Quando ele sai da Vorax e vai pra NTZ. O que você falou? Não lembro. Eu acho que eu lembro um pouco. Eu falei que eu achava bom move. Você Ah, achava eu um sei. bom move? Por que você achava um bom move? Vamos falar com quem tá assistindo. Normalmente, Que bom. e inclusive... Importante falar com quem tá assistindo mesmo. Não, se eu não me engano, na época 2020, acho que a NTZ tinha interesse em mim. Tinha. Em 2020. Aqui, de novo, a NTZ, em grande parte da história da NTZ, ela tem esses ideais de disciplina, de formar um jogador off. Mas, eu falo isso porque, normalmente aqui no podcast, o que eu e você faríamos, e principalmente o Shep faria se estivesse aqui, era acelerar o podcast. Por quê? Porque normalmente a gente tá querendo um formato mais rápido. Só que a história dele tem um detalhe que merece ser contado. Porque ele nunca falou. Eu acho ótimo. Então, Por o isso- que acontece? Por isso que a gente tá A galera no chat, alongando. Eu vim preparado pra ser longo A mesmo. galera no Aí, ó. chat tava falando muito isso, que tá conhecendo a sua história agora. Sim. E é muito triste, porque... Triste por um lado, porque a história é uma boa história. Mas repara que não tem o holofote nunca. É. E o que acontece? Eu tô falando da minha perspectiva que se eu sou bom em algumas coisas no LoL, sou ruim em outra, como treinador. Mas tem uma coisa que eu faço bem, que eu considero que eu faço bem, que é melhorar jungles e suportes. Isso eu posso falar com alguma prioridade, que é o meu foco no LoL. Praticamente todos os times, pode olhar aí, você pegar todos os times que estão com jungler comigo, nenhum jungler tá jogando mal. O suporte geralmente também não, mas tipo, pelo jungler eu boto a mão no fogo. Se o cara... Não, Você se o chegou cara... a jogar suporte também, né? Cheguei a jogar suporte, no começo de carreira. Porque é o que eu vivi, entendeu? É o que eu mais estudei no jogo. E eu acho que são as duas posições que elas têm mais impacto no mapa. Tipo, são as posições que tem que pensar. Então, normalmente é a minha ponte pro time. E o Yamp, ele foi muito bom desde 2016. Quem assiste o jogo e viu o que ele fazia no jogo, já via esses valores. Mas ele é um cara que nunca falou nada. Ele sempre demonstrou o dele em game. Foi O questionamento isso que você fez. que eu falei da questão de ter voz ativa onde a comunidade tem mais fácil acesso, que É são que as é- redes sociais. Sim, e é chato, porque no começo, como você falou, você era um menino tímido. Sim. Imagina se naquela época ali de 2016 você fosse o cara que botava a boca no trombone. Não, se eu... A história era outra. Eu fico pensando nisso, que eu poderia ter feito mais mesmo. Mas, tipo, é questão de... Que nem o Diogo falou, Momento de também, criação, né? Tipo, eu nunca fui de... Pra mim, eu gosto mais de resolver o problema na sombra do que, Sim, porra, botar... sim. Nossa, o time tá uma bosta, não sei o que, botar no trombone, tá ligado? Todo mundo saber. Então, por isso que quando acontece esse move aí, da Vorax pra NTZ, eu achava que era um move bom. Por quê? Porque não que eu achasse que eles iam ganhar o campeonato de cara, não isso. Mas eu achava que talvez nessa NTZ, foi o que eu falei na época, que ele pudesse aparecer mais. Por Sim, uma questão da que era a figura, reconstrução, não era essa época? que a reconstrução fosse em cima dele. Sim, mas, Só mas que- foi. Então, é que essa janela teve um detalhe, né? Que era uma janela que tinha outros junglers free agent. Que esse foi o detalhe da eu negociação. não tava frente. Não, Esse se eu era- tava frente nessa época, o time seria outro. Que, tipo, a timeline seria diferente até do CBLOL, eu acho. Seria. Porque você tinha outros junglers que estavam free agent ou que tinham um preço menor e fez com que alguns times, por exemplo, porque saindo daquela Vorax ali, o Yep tava jogando bem. Sim. Cogitava-se que, assim, em questão de nível, e aí não é julgando, mas é só falando o que realmente estava acontecendo. Ele da Vorax pra NTZ, teoricamente é de igual pra downgrade, em questão de tabela, entendeu? Da tabela recente. Sim. Se esperava que ele tem nível pra jogar numa Red, numa PEN, em questão de tabela. E não foi isso que aconteceu. Até outros times, né, Loud, dependendo disso, eu sei das histórias de bastidor. Eu não vou explanar, né? Mas por mais de uma vez em janela de transferência, ele já foi cogitado. E se você olhar pra olhar aí, os times todos que ele participou são times que normalmente são de meio de tabela. Tipo, elencos de meio de tabela, por assim dizer. Raramente um elenco ou outro era um pouquinho melhor. E essa janela aí, ela me chamou a atenção por isso. Falei, pô, se o Yamp brilhar na magnética, que não era magnética na época, vai chamar muita atenção, ele vai destacar muito. Mas aí aconteceu o que aconteceu, que ele vai contar agora como que foi. né? Então, quando eu saí, eu tava na Vorax ainda, eu tinha contrato, eu poderia ter mantido lá com eles, mas foi tipo o que eu falei, eu não via mais evolução, nosso conjunto junto, e o Kalec também não via, daí a gente sentou pra conversar tudo e tal. Daí eu fiz um bootcamp.
eu fui pra Europa. E, tipo, tudo no meu bolso, tá ligado? Não teve um centavo de ajuda de ninguém. E foi um dinheiro que, tipo, foi investido, tá ligado? Dinheiro Foi pesado, um né? dinheiro pesado. E foi na Europa ainda, que é mais caro do que... A nota deles é mais cara do que o da Coreia, né? Então, e Você foi na ficou aonde pandemia, lá? fiquei na Sérvia. Eu fui por causa mais do Mundial do que pela solo kill, Aham. que eu queria enfrentar os caras do Mundial. Cheguei a jogar lá, adicionei o Creed, joguei contra o Creed, amassei o Creed. Olha Teve... Pô, teve uma história legal lá. O Veiga Veiga V2 V2? lá, esse cara é um dodói da cabeça. Porque ele caiu comigo e eu peguei Yasuo DC, que eu gostava de jogar de Yasuo DC. E daí ele começou a fazer um monte de perguntas no chat. Falou, você acha que com tom de deboche? Eu tinha certeza que o cara tava com tom de deboche comigo. Daí eu tenho até a DM dele, que ele mandou DM pra mim depois. Que ele começou a falar com tom de deboche, não sei o que. Você acha que Yasuo DC é bom, não sei o que. Eu falei, mano, o que esse cara tá enchendo meu saco, tá ligado? Eu tô jogando Yasuo pra descontrair uma partida. Esse cara caiu uma vez na minha solo kill. Deram dodge na Champ Select. Beleza. O jogo seguinte, caí contra ele, eu tava de Lecim. E teve uma época lá que eu peguei um streak, assim, de 20 vitórias seguidas. Tava smurfando na solo kill, 30 kills todo jogo. Daí eu caí contra esse cara, ele tava de Veigar ADC. Eu smurfei na cabeça dele e ele tava com... Não, ele tava de Veigar ADC. Daí eu smurfei na cabeça dele e falei, e aí? Você acha que Veigar ADC é um bom pick? Comecei a debochar na cabeça dele. Ele mandou DM pra mim. Daí eu comecei a falar com ele um monte. Daí falei GG, não sei o que, umas coisas e morreu o papo. Mas esse cara tava me atazanando pra me afinetar e eu falar alguma coisa, tá ligado? Ele é assim, Ele ele é assim. tinha uma vibe de deboche, esse Quem é cara. esse cara? Veiga Era V2, analista da C9, eu acho. Ele era analista e positional da C9. Teve até um clipe que ele postou uma vez de alguma DC do Worlds e eu smurfei em cima da DC de Lecim. Daí os caras reconheceram meu nick, assim, que eu tava postando os prints e tudo. Eu falei, esse Django aí é do Brasil, não sei o quê. Então um monte de gente acompanhando lá, foi legal. Era pra fazer o bootcamp com o Tim e com o robô, né? Quem sabe a timeline seria diferente. Então, isso que eu ia falar. Daí, mas, eu não vou entrar em detalhes, mas você já indica muita quando coisa. eles foram pra Espanha. Que ele tava de saída pra PEN, da Isso, saída pra da PEN. Loud. Então, esse aqui é o... Essa timeline me deixou Existe triste. uma linha do tempo. Existe uma linha do tempo muito Pô, real. podia ter sido. Mas, olha. tipo, overall, pô, não facilitou por causa do contrato, né? E fora que eles foram pra Madrid, né? Foi o bootcamp deles deu um maior rolê lá e foi o zóio da cara. Eu não tinha patamar pra pagar o mesmo tanto que os caras, tá Madrid é- ligado? Então, tipo, eu miei e fui nesse que era muito mais acessível. E eu queria sempre fazer um bootcamp. E daí eu fico puto porque essa Vorax era Falcol, foi junção da Falcol. O que a Falcol fazia direto? Levava um monte de gente pra bootcamp. Sim. Nunca levou a gente pra bootcamp. A gente foi um time que alavancou muito o nome da Falcon nessa época. E, tipo, levou uns times que eram de circuitão, rasgando Sim, dinheiro, tipo, Levaram pra Coreia um levou time pra aí. final do Worlds, tá ligado? Eu torcia pra esses caras me levar pro bootcamp. Era o meu Qualquer sonho. lugar, né? Me levanta pra qualquer lugar. Daí entrou a Liberty, levou time de circuitão também pro bootcamp, tá ligado? Então, esses detalhes da org não dá um pontapé em times que valem a pena, tá ligado? Eles tinham, mano, uns times... Pô, o nosso time aí, se fizeram um bootcamp, era bizarro que imaginar o que a gente poderia fazer, tá ligado? Sim. Então, ficava essa vibe. Daí eu fiz do meu bolso. Por isso que eu nem faço tanto, porque pra mim a visão aqui do Brasil, os times não sabem aproveitar o bootcamp. Tipo, que nem o nosso caso, vai chegar lá em 2023, que chegou os coreanos, né? A gente queria fazer um bootcamp no meio do ano. Só que eu bati muito o pé que a gente não precisava de bootcamp, que o nosso problema era conhecimento de jogo, tá ligado? Tipo, em coletivo, e não, pô, o ZK tá micrando melhor, o Nia tá micrando melhor, etc. Então, vai chegar lá, mas 2022, pô, eu não fiquei triste de ter ido pra NTZ, porque eles, no meio do bootcamp, eles estavam vindo muito atrás de mim. Então, eu gostei muito, tipo, Da atitude. deles virem conversar, saber meu preço, o que eu queria. Obviamente, o time não foi um dos melhores, assim, em questão de nome. Qual que era logo no começo? Primeiro Era split? Tyrion, eu, Kiki, que era um Mid Academy, Micão e Decoy. O Decoy, mano, eu era um cara muito bom, velho. O nível que ele já trouxe de base era com o suporte alto nível aqui e sofria pra ter, tá ligado? Então, tipo, o Decoy
era um cara muito pica, só que, tipo, foi uma situação paia, porque eu acho que um peso de um time em mid-game é muito mais o top e o mid que rota, tá ligado? Dito muito o jogo. Porque é questão de side lane, questão de TP, questão Corrida de das movimentação, sides, quem vai bater em torre ou não, quem vai ser o... Esqueci a palavra agora, cara. O Quem vai weak ser o side e o quem strong vai ser o side. weak, quem vai ser nas Então, referências. tipo, isso quem dita muito na minha visão é o mid e o top mid game. Óbvio que o suporte e o jungle tem muito papel de mover ali entre pra dar o cover, etc, visão. Mas, tipo, pode ver que, pô, tá impossível bater na Loud, porque o mid game deles é implacável por causa do Fortíssimo. T-Nose e... Tipo, o Croc é bizarro de bom no early game. É o melhor jungle do Brasil disparado. O conhecimento dele, eu Exato. vejo ele muito sendo um capitão do early game, tá ligado? Ele dita muito e pode ver que ele era o cara que guiava muito esses caras com a saída do Cells, né? Tipo, todo mundo pensava, o Cells guiava muito eles, mas o early game dele, ele dita muito. Ele é muito agressivo, ele é muito inteligente. Só que o mid game da Loud, mano, é implacável por causa do papel, a sinergia que o robô e o Tinoz têm junto, tá ligado? É bizarro. Eles consertam muita situação de Não, tempo. pô, é bizarro. O quanto um dá um TP, um shadow pro outro, tá ligado, mano? É Eles bizarro. têm uma é bizarro. sinergia. E eu acho que isso que é a fraqueza no Brasil. O mid-game aqui no Brasil é muito fraco, velho. Pode ver, a Red, mano, tomou um baile tático, tá ligado? Mas isso que eles fazem é difícil de desenvolver, porque requer, além deles serem bons em relação ao conhecimento do mid-game, eles conhecem um ao outro. Sim. Então eles já têm Sabe as a fraqueza, jogadas foi. setadas. Então daí entrou tudo isso, só que, tipo, o que rolou comigo, que eu concordo com o Joe, que seria minha chance de brilhar tudo, foi que eu perdi meu padrinho no começo do ano. Daí foi um negócio que pesou muito, e eu cheguei a contar pro Supreme, não sei se você lembra do Supreme. Então, tipo, o Supreme fez uma matéria comigo, eu contei um pouco. Supremo é... É o old school. É o old school. Ele e o Setão, né? O Setão são... Os caras são patrimônio público, pô. É, a CNB... É criadores de patrimônio público. Então, tipo, foi uma coisa que mexeu muito com o meu pessoal, individual, etc. Então, isso afetou muito o meu nível, porque eu vim com essa mentalidade, tipo, ser responsável com o time, ser a cara do time. E também casou de ter 2 rookies em lanes super importantes na minha visão do jogo. Tipo, se fosse um cara, se fosse só o Tyren e um mid experiente, beleza. Ou um top experiente e um mid, o Kick, inexperientes, beleza. Mas a desenvoltura e a falta de proatividade que a gente tinha no mid-game no nosso jogo era bizarro, tá ligado? Então, tipo, entrou eu que eu não tava com inglês muito bom também, com o Decoy, que eram os caras mais veteranos do time junto com o Micão. Então, eu fiquei muito com esse sentimento de impotência, porque todos os early games, eu lembro, a gente saía muito na frente de early game. Sempre eu fui esse John de característica de early game, né? Eu sempre boto o meu time em situação favorável até em situação que era pra ser desfavorável, tá ligado? E chegou nesses meio de jogo assim e apagava, tava falta de proatividade na side, era muito feio o nosso mid-game, então, pô, foi um ano tenebroso em questão a isso também.